Feliz sábado, irmãos. Seja bem-vindo aos Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Está pronto para começarmos o estudo? Aproveitando, se você tiver uma pergunta fácil depois, pode me fazer, tá bom? Que o programa é Bíblia Fácil. Se tiver uma pergunta difícil, daqui a pouco o Leandro Pado chega. Aí você pergunta para o Namira. É bom poder voltar ao IAM, instituição que me acolheu por 4 anos, poder rever muitos amigos e passarmos um sábado especial de celebração. Quero convidar você a juntos estudarmos a Bíblia agora, nesse momento tão especial. Vamos recapitular um tema que você já conhece, mas Deus tem preciosos ensinamentos para todos nós nessa manhã. Antes eu queria convidar você a orarmos. Feche seus olhos, ore comigo. Pai Santo, teu povo se reúne mais uma vez na manhã desse santo dia. O grande desejo do nosso coração é estarmos prontos para esse grande encontro que nós teremos contigo. Nossa alma vai ficar em silêncio agora, porque precisamos ouvir a voz do teu Espírito. Precisamos nessa manhã ser confrontados com a realidade espiritual que estamos vivendo. Precisamos ter um encontro com Jesus Cristo. E sobretudo, como resultado desse encontro, mudanças devem ser feitas em nossa vida. E nós te oramos para que o teu Espírito possa nos ajudar nessas decisões. Tu conheces cada um que até aqui chegou. Tu conheces cada história. Tu sabes os anseios de nossa alma, no momento em que estamos vivendo. Oramos para que Jesus seja a resposta que todos nós buscamos nessa hora. E que o Cristo das páginas desse livro sagrado salte para a nossa vida. Por Cristo nós choramos. Amém. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Quem foi o segundo rei de Israel? Quem foi o terceiro rei de Israel? Apenas durante esses 3 reinados, Saul, Davi e Salomão, o povo de Israel foi um povo unido em 12 tribos. Quando Salomão morre, nós temos 2 sucessores ao trono, Roboão e Jeroboão. Pela primeira vez temos a divisão das 12 tribos. 10 tribos vão para o norte de Israel, 2 tribos ficam ao sul. Em 722 a.C., o Império Assírio destruiu essas 10 tribos do norte. Só restaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Só que essas tribos um dia também iriam parar em cativeiro, segundo a profecia, por causa do pecado da idolatria. No ano 605 a.C., Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e levou cativos para a Babilônia, nesta primeira invasão, os príncipes judeus. E entre eles estavam 4 jovens que nós conhecemos muito bem: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando o povo judeu chegou em Babilônia, eles escreveram um salmo. E nessa manhã eu queria ler 2 salmos com vocês. Um que eles escreveram quando chegaram em Babilônia, e outro quando eles escreveram quando voltaram de Babilônia. Abra a sua Bíblia no Salmo 137. Salmo 137. O título do Salmo: Saudades da Pátria.
E assim eles escreveram: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Quais eram os rios da Babilônia? Tigre e Eufrates. Às margens desses rios, os judeus se assentavam e choravam, lembrando-se de Sião. Sião é uma montanha, e em cima desse monte, Salomão construiu o templo. Então, quando a Bíblia se refere ao Monte Sião, é uma alusão ao templo, que era o centro de adoração do povo judeu. No verso 2, eles escreveram assim, ou cantavam assim: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Salgueiro é uma vegetação ribeirinha, e nessas vegetações os judeus penduravam suas harpas, e os babilônicos ou caldeus pediam para eles: cantem para nós das belas músicas que vocês cantavam lá no Monte Sião. E a resposta deles aparece no verso seguinte, verso 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor? Aonde, amigos? Em terra estranha. Nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha? Jamais. Fiquem vocês sabendo que o nosso cativeiro aqui não vai durar para sempre. E através dos profetas, Deus havia preparado o seu povo para o cativeiro babilônico. Deus havia dado em sua palavra toda a informação necessária para que eles atravessassem esse momento de prova. E eu queria chamar a sua atenção para dois profetas de quem eles receberam mensagens. Primeiro, Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 25. Olha o que disse o profeta em Jeremias capítulo 25, versos 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia. Quanto tempo? 70 anos. Verso 12. Jeremias 25, 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles o quê? Ruínas perpétuas. Ou seja, o profeta Jeremias está dizendo: Babilônia vai chegar, vai escravizar vocês, mas vocês só ficarão lá 70 anos, porque depois de 70 anos eu vou castigar a iniquidade do rei da Babilônia. Volta algumas páginas. Isaías 45. Isaías 45, verso 1. O profeta Isaías disse assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Como que se chamava o libertador do povo de Deus? Ciro. Deus nos chama de meu ungido. E esta profecia de Isaías foi escrita mais de um século antes do nascimento de Ciro. Agora volta dois versos. Isaías 44, 27 e 28. Que digo à profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundada. Nabucodonosor invadiu 3 vezes Jerusalém: 605, 597 e 586. Na terceira invasão, o templo de Salomão foi destruído. Agora a cidade e o templo estavam em ruínas. Mas o profeta Jeremias, ou Isaías, mais de um século antes havia dito
eu vou levantar Ciro, ele será o meu ungido, ele vai secar os rios, e eu vou adiante dele a abrir as portas que não se fecharão. Quando haviam se passado quase 70 anos, Daniel, com quase 90 anos, porque ele foi para a Babilônia com 18 anos como escravo, Daniel começou a ler os rolos dos profetas. Daniel descobriu essa profecia, e Daniel começou a orar para que Deus cumprisse sua promessa. Nabucodonosor, que havia sentado no trono por 43 anos, morre. Os sucessores vieram, e finalmente chegamos ao período do rei Belsazar, neto de Nabucodonosor. Enquanto Belsazar estava reinando, ele cometeu uma blasfêmia contra Deus. O capítulo 5 de Daniel nos diz que ele bebeu vinho junto com 1000 convidados. Ele usou os vasos ou as taças usadas no serviço do santuário para beber vinho, e ainda deu louvores aos deuses de Babilônia. E nesse momento de rebeldia, uma mão misteriosa escreveu na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Era a sentença do céu para esse rei ímpio, para esse rei pagão. Nessa mesma noite, 13 de outubro de 539, enquanto a mão está escrevendo na parede, Ciro já havia desviado o curso do rio Eufrates, que cortava a Babilônia na diagonal. As águas baixaram e ele entrou pelo leito do rio com os seus soldados. Quando Belsazar menos esperava, Ciro já estava dentro da cidade. E foi assim, pelo secamento do rio Eufrates, que caiu a grande Babilônia. Naquela noite Belsazar morreu, e Dario, com 62 anos de idade, se assentou no trono, e a Medopérsia começou a reinar. Daniel, que na sua juventude havia revelado para Nabucodonosor o sonho da estátua do capítulo 2, estava testemunhando a transição da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. Daniel sabia que esse Ciro, que havia derrotado a Babilônia, era um homem da profecia. E Daniel começou a orar para que Ciro agora assinasse o decreto autorizando o povo judeu a sair de Babilônia e a voltar para Jerusalém. E quando você vai para o livro de Daniel, abra sua Bíblia em Daniel agora, você tem os capítulos 9 e 10 envolvendo esta oração e envolvendo um grande conflito. Interessante que quando Daniel se pôs a orar, Deus enviou do céu o mais poderoso anjo que lá existe. Como ele se chama? Como se chama esse anjo? Gabriel. Esse é o anjo que assumiu a posição de Lúcifer após a expulsão dele do céu. Esse anjo só vem à terra em momentos específicos. Ele viria 6 séculos no futuro para trazer a notícia para Maria de que ela teria um filho, dela nasceria o Messias. Ele quem veio quando Cristo ressuscita no domingo pela manhã para mover a pedra e dizer: filho, teu pai te chama. É esse anjo magnífico em poder que veio agora para responder à oração de Daniel. Ele é o anjo assistente de Daniel. Ele quem auxilia Daniel a escrever o seu livro. E depois, mais de 6 séculos no futuro, ele vai auxiliar João na ilha de Patmos. Ele é o anjo do Apocalipse, para quem Cristo entrega a sua mensagem e ele entrega a João. E Daniel começou a orar, porque armou-se um grande conflito agora no reino da Medopérsia. E depois que ele estava orando e jejuando por 3 semanas, 21 dias,
Gabriel se apresenta para ele e disse: Daniel, você é um homem muito amado pelo céu. Quando você se pôs a orar, o céu me enviou, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse príncipe do rei da Pérsia é um tipo de Satanás. De fato, o diabo começou a trabalhar na mente de Ciro para que ele não assinasse o decreto e nem autorizasse o povo judeu a voltar para Jerusalém. Agora, por que é que o diabo temia tanto que o povo judeu voltasse para Jerusalém? É porque o diabo, como estudante das profecias, ele sabia que se o povo judeu voltasse para Jerusalém, eles reconstruiriam a cidade e também o santuário. E se o santuário fosse reconstruído, o que é que voltaria a acontecer no santuário? Os sacrifícios. E se esses sacrifícios voltassem a apontar o Messias, no tempo aprazado, quem é que viria? Cristo. E ele sabia que a vinda de Satanás, ou de Cristo, seria a derrota dele. Por isso ele trabalhou tanto na mente de Ciro, para que Ciro não assinasse o decreto. E depois de 3 semanas de muita briga, Gabriel disse assim: depois de 3 semanas o céu enviou Miguel. Irmãos, e quem é Miguel? É Cristo. Quando Cristo chegou na corte medo-persa, saiu demônios para tudo quanto é lado. Eles foram expulsos e Ciro assinou o decreto. Agora o povo judeu poderia voltar para a cidade santa, a sua cidade, reconstruir também o santuário, voltar os sacrifícios, e no tempo aprazado o Messias viria. Interessante, quando o decreto foi assinado, e há 3 decretos no livro de Esdras, lá aparece o decreto de Ciro, Dario e depois Artaxerxes. Quando o decreto de Ciro foi assinado, você imagina que o povo judeu deva ter feito uma grande festa e dito: vamos voltar para Jerusalém, vamos reconstruir a cidade, o templo, vamos voltar ao sacrifício. Nada disso. Não houve festa nenhuma. De fato, apenas umas poucas famílias voltaram. A maioria não quis voltar. A maioria não quis sair de Babilônia quando o decreto foi assinado. E por que eles não quiseram voltar? Porque os judeus em Babilônia haviam criado laços, raízes, haviam prosperado em Babilônia. E na hora que Ciro assinou o decreto, eles não queriam voltar para Jerusalém. Mas umas poucas famílias voltaram. E esses que voltaram escreveram o Salmo 126, que é o contraponto do Salmo 137. E o Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eles voltaram louvando a Deus. Deus restaurou a sorte do seu povo. E num tempo difícil, de lutas com os samaritanos, eles reedificaram a cidade, reedificaram o templo. E chegou o grande dia da reinauguração daquele que passou a se chamar o Templo de Zorobabel. Não estava mais a Arca da Aliança aí. Alguns judeus piedosos haviam escondido essa arca antes das invasões de Nabucodonosor. Uma grande pedra foi colocada no Santíssimo, no lugar da arca. E no dia dessa reinauguração, estavam 2 profetas de Deus presentes à cerimônia. E um deles, o profeta Ageu,
diante daquela cerimônia agridoce, em que a metade do auditório estava feliz, sorridente, porque eles nunca haviam pisado num santuário, e pela primeira vez, esses que nasceram em Babilônia estavam agora participando de um ritual. Do outro lado, na outra ala da igreja, havia tristeza e choro. Aqueles judeus que conheceram no passado a glória do templo de Salomão, sabiam que esse templo reformado em nada se comparava. E no meio dessa cerimônia agridoce, levantou-se o profeta Ageu e profetizou o que está escrito no seu livro, no capítulo 2, a partir do verso 7 a 9. Ageu disse assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. Extraordinário. A glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. Os séculos se passaram, e no tempo apontado, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E em Mateus 24, quando nós temos uma cena de Cristo no santuário, cumpre-se a profecia de Ageu, e Deus veio visitar seu povo, trazendo salvação sobre suas asas. Irmãos, que extraordinária história. Pastor, e esses judeus que não quiseram sair de Babilônia? Quando você lê o livro de Esther, os problemas que os judeus enfrentaram no livro são justamente os judeus que não quiseram sair de Babilônia na hora que Deus orientou, na hora que o decreto foi assinado. Quando eles deveriam voltar para casa, eles não quiseram. E por que não quiseram? Porque haviam prosperado em Babilônia. Eles haviam criado laços, raízes com Babilônia. O que tem a ver isso com todos nós nessa manhã? Isso é história. Vamos então fazer a aplicação da mensagem. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Leia comigo Apocalipse, capítulo 16. Antes, leia o 18 comigo. 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu. Quem? Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Quem? Para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus. Irmãos, João está anunciando a queda de Babilônia. João escreve seu livro no final do primeiro século. Babilônia já havia caído no ano 539 a.C. Logo, João não está falando de uma Babilônia física, da Babilônia literal. João está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. A queda de Babilônia no Apocalipse é alusão à queda de uma Babilônia espiritual. Segundo a enciclopédia publicada por Oxford há alguns anos, existem cerca de 34.000 religiões cristãs no mundo hoje. Quando alguém se decide pela verdade, ele de fato fica confuso, ele não sabe para que direção caminhar, em virtude da quantidade de igrejas que nós temos hoje. Se você for à Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, você pode visitar a igreja pentecostal do Cuspe de Jesus. Alguém foi tão criativo que pegou o milagre de Cristo quando ele cuspiu no chão e fez lodo e curou o cego e abriu uma igreja. Se você for a Brasília, lá tem a igreja triangular, a igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Que figura geométrica é essa? Se você for em Itaboraí,
Igreja de Jesus, cara de leão. Em Curitiba tem uma igreja onde ninguém é dono de ninguém. Ou seja, se você é membro da igreja, todo mundo pega quem quiser. Inclusive os 2 pastores são casados. Isso é igreja? Você entende onde está a Babilônia hoje? Só que Babilônia está se polarizando em pelo menos 4 segmentos. E eu vou falar brevemente sobre esses segmentos. Primeiro segmento: igrejas que só se preocupam com a glossolalia, dom de línguas. Segundo segmento: igrejas que só se preocupam com exorcismo, expulsão de demônios. Terceiro segmento: igreja que só se preocupa com cura divina. Quarto segmento: igreja que só se preocupa com a teologia da prosperidade. 4 segmentos. Vamos analisar o primeiro segmento: igrejas que só se preocupam com a glossolalia, ou dom de línguas. Em todos os cultos, as línguas começam a ser faladas. Ninguém entende o que está sendo dito, e nem quem fala entende. É uma verdadeira balbúrdia. E se compararmos o movimento do dom de línguas hoje com Atos capítulo 2, nós facilmente descobrimos de que o que se nota no movimento pentecostal não é o verdadeiro dom de línguas. Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, na primeira incidência do dom de línguas na Bíblia, em Atos 2, o Espírito Santo deu a capacidade dos discípulos falarem uma língua com a qual eles nunca haviam entrado em contato. Eles nunca estudaram as línguas que eles falaram naquele dia de Pentecostes. Essa é a primeira evidência. É você poder falar uma língua com a qual você nunca teve contato, sem estudar. Isso é um milagre, é um dom do Espírito. Segundo ponto: a língua que os discípulos falaram em Atos 2 era uma língua falada por alguma nação debaixo do céu. E ali nesse mesmo capítulo são registrados os povos que concorreram para Jerusalém naquele dia. E lá diz: partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, ou seja, 16 nações que falavam diferentes línguas estavam ali. E os discípulos falaram nas línguas que estas nações falavam. Terceiro, lá foi dito que o Espírito Santo distribuiu as línguas. Paulo também confirma isso em sua primeira carta aos Coríntios, dizendo que o Espírito Santo é quem distribui os dons conforme lhe apraz. Então você não pode pretender que todo crente tenha o mesmo dom espiritual. Você dizer que todos na igreja têm que falar línguas e que esta é uma evidência do batismo do Espírito Santo é um engano, porque é o Espírito Santo quem distribui os dons. E o único dom que deve ser comum a todos os crentes é o dom do amor. Por isso é que eu não creio que aquilo que se fala no movimento pentecostal é o dom de línguas. Eu fiz teologia aqui nessa escola, e na minha classe tinha um rapaz que hoje é pastor aqui no Brasil também, Giovanni, e ele nos contou numa classe do pastor Luiz Nunes, que deve estar por aí, chamado Movimentos Religiosos, que ele por 8 anos falou línguas estranhas. E na classe perguntamos para ele: e o que você falou? Ele disse: eu nunca soube. Mas um dia o pastor ensinou na igreja de que só falava línguas quem era batizado com o Espírito Santo. E eu me sentia um crente de segunda categoria. Mas um dia na igreja eu cheguei e todo mundo estava falando línguas, e aí eu também comecei: Harabarashura, Shurabarahara. E o pastor disse: foi batizado. E a partir desse dia eu falei línguas o resto dos dias, mas eu nunca soube o que eu falei. Preste atenção: enquanto as igrejas estão voltadas para esse dom, como que a palavra de Deus permanece, amigos? Fechada. A Bíblia não é estudada, as doutrinas elementares do cristianismo não são conhecidas.
Segundo bloco de igrejas, só falam no exorcismo. Todo dia tem expedição de demônios. E outro dia eu estava assistindo um canal desses aí, e de repente a endemoniada começou a ser expulsa ali, e eu percebi que ela estava com o microfone de lapela. E eu fiquei pensando, será que eles maqueiam a endemoniada antes de entrar ali? Põe o microfone de lapela e depois vai lá para a sessão de exorcismo? Amigos, TV tem horário para começar e terminar. Todo dia tem expulsão de demônios. Será que há uma escala? Um demônio na segunda, um demônio na terça, um demônio na quarta, naquele horário? Um dia, uma dessas irmãs disse para mim assim: vocês adventistas, vocês não têm poder, vocês não expulsam demônios. Eu disse: poder não tem a tua igreja, que todo dia tem demônio nela? Cadê o poder dessa igreja? Expulsa o demônio na segunda, na terça, vai de volta. Expulsa terça, quarta, ele volta. Que igreja é essa? Amigos, o diabo pode querer se manifestar em nosso meio em algum momento? Sim ou não? E quando ele tentar, o que a igreja vai fazer? Vai orar, e ele vai ser expulso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aqui não é lugar dele. Porque essa aqui é a igreja de Deus. Esse aqui é o povo remanescente. Se prepara. E tem a missão de preparar o mundo para a volta de Jesus. Mas enquanto o diabo brinca com essas pessoas, essa história de passar o paletó, de ficar rodando até cair, amigos, o Espírito Santo não derruba ninguém, ele ergue. Quem derruba é o diabo. O Espírito Santo ergue as pessoas. Quem joga pelo chão é o diabo. Sabe o que está acontecendo? Pessoas constantes nesses ambientes estão desenvolvendo dificuldade até para raciocinar. E você conversa com algumas dessas pessoas, você percebe que elas não raciocinam mais normalmente. Terceiro bloco de igrejas, só falam em cura divina. E outro dia, vendo um desses por aí na TV, ele contava de uma bênção de um culto que ele fez, onde numa oração ele curou 408 caroços. E quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando: ele curou 408 caroços? Ele entrevistou esse povo antes? Ele contou um por um depois do culto? Meu amigo, Deus não está aqui para curar caroço teu. Deus está aqui para curar a sua alma. Tem muita gente em busca da bênção, mas não quer o compromisso. Se houvesse cura divina nessas igrejas, não haveriam filas dos hospitais. O povo estaria na porta das igrejas. Mas sabe o que ainda está acontecendo? E eu digo ainda, tem muita gente paga para ensinar. Eu digo ainda, porque daqui a pouco o diabo vai começar a usar muitos instrumentos, e curas de fato acontecerão, mas não pelo poder de Cristo. Quarto bloco de igrejas, só se preocupam com a teologia da prosperidade. Só pregam que se você vier e der tudo o que você tem, você vai ficar rico. E enquanto o povo está caindo na miséria, eles continuam comprando fazendas, aviões e tudo mais. Só no Rio de Janeiro, contra uma dessas igrejas, existem 3.000 processos na justiça por apropriação indébita. Mas em nome da fé, eles estão arrancando tudo que as pessoas têm. E eu ouvi de um ex-pastor de uma dessas igrejas, e ele disse para mim: eu não teria acreditado se ele não me contasse, que o teste que ele fez para ser pastor na denominação foi abrir a sua Bíblia aleatoriamente 40 vezes. E se ele conseguisse abrir a Bíblia aleatoriamente 40 vezes, colocar o seu dedo, e no dedo, no verso que o dedo apontar, conseguir daqui extrair um apelo para o dinheiro, ele poderia ser pastor. Abrir a Bíblia 40 vezes, pôr o dedo, ler o texto, e do texto fazer um apelo para que a pessoa devolva dinheiro. Se ele tiver essa habilidade, ele pode ser pastor.
Outro dia eu fui numa grande igreja dessas, 6.000 assentos, ar-condicionado central, circuito interno de TV. Eu me assentei, começou o culto. Daqui a pouco o pastor entrou e começou a pregar. Ele pregou 40 minutos. Quantas vezes ele abriu a Bíblia? Estava no culto também, né? Mas acertou. Nenhuma. Mas sabe o que ele pregou? Teologia da prosperidade. E dentro dessas igrejas existem milhares de pessoas sinceras que estão em busca da verdade, mas eles não têm a verdade. Talvez nessa manhã de sábado eu esteja falando para alguns que estão sentados aqui. Talvez você se viu dentro de um desses segmentos. Eu quero dizer para você que o dia da tua libertação chegou. Se você está aqui essa manhã, porque Deus tem um plano na sua vida. E leia comigo o que diz Apocalipse 16, verso 12. Derramou o cesto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas, o que, irmãos? Se secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Quem são os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos. Você percebe que Ciro é um tipo de Cristo? Você percebe que para que Babilônia caia, o rio Eufrates vai ter que ser secado mais uma vez, na sexta praga. O rio Eufrates vai se secar. E o que significa o secamento do rio Eufrates na sexta praga? É a preparação política, econômica, social, para a volta de Cristo. O rio Eufrates vai se secar. O rio que alimentava a Babilônia foi desviado por Ciro e Babilônia caiu. Ciro é um tipo de Cristo. O rio Eufrates vai se secar. Babilônia vai cair. E antes que caia a Babilônia, Deus tem um último convite para estender o seu povo ainda em Babilônia. E com voz terra e gentil, Cristo está dizendo: sai dela, povo meu. O Cristo, em João 10,16 havia dito: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Um dia eu fui para um hospital em Vitória, e no auditório desse hospital eu realizei 3 reuniões. Convidei pela Rádio Novo Tempo, onde eu tinha um programa, e o auditório lotou com nossos irmãos pentecostais. 3 noites de pregação da palavra, 3 quintas-feiras, e na terceira noite eu fiz um apelo. Dezenas vieram à frente, se entregaram a Cristo. Naquela semana seguinte, eu recebi no meu escritório na associação um destes, irmão José. Eu jamais me esquecerei dele. Ele se sentou na minha sala, com lágrimas nos olhos, disse: pastor, eu aprendi com vocês, adventistas, em 3 noites, o que eu não havia aprendido na minha igreja em 42 anos. E ele me contou: essa semana eu estava caminhando na rua do bairro onde eu moro, vinha na minha direção uma irmã da minha ex-igreja, e quando nós nos encontramos, ela disse assim para mim: irmão José, o senhor se apostatou da fé? Eu não vejo mais o senhor na igreja. Ele disse: não, eu estou mais firme do que nunca, mas agora eu sou adventista do 7º dia. E com lágrimas nos olhos ele me disse que essa irmã deu um pulo para trás e disse: irmão José, o sangue de Jesus tem poder, adventista? E ele disse: e tem mesmo, porque ele me tirou das trevas de 42 anos. Vocês acompanham Bíblia Fácil. Há 20 dias atrás, pastor Carlos e sua esposa se batizaram. Eles eram pastores de uma outra igreja.
Mas quando terminamos as gravações em um dia, ele se aproximou de mim e disse: pastor, quer dizer que eu estou em Babilônia? Eu disse: está, pastor. Eu quero me libertar, eu quero sair. Eu vou voltar para casa agora. Eu vou entregar minha credencial. Eu não quero mais ser pastor dessa igreja, mas eu quero pregar as verdades que eu aprendi aqui. Há 20 dias ele foi batizado na igreja central de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu estou fazendo o Apocalipse na minha igreja todas as quartas-feiras. Eu tenho mais de 100 convidados todas as quartas. Há 15 dias eu fiz um apelo para o batismo de 32 desses homens. Mas um dia desses eu estava no chá, depois do programa. Estava eu mais umas 4 pessoas. E um dos nossos amigos, que eu pouco conhecia, eu havia visto ali algumas vezes, ele voltou e disse assim: pastor, eu tenho que falar com o senhor. O que foi? Pastor, eu já estava lá na Dutra para ir embora para minha casa, mas eu não conseguia dirigir meu carro e eu tive que voltar. E eu voltei. Eu quero dizer para você, pastor, que eu estou aqui todas as quartas-feiras. Mas eu tenho muito medo, pastor, porque vocês têm muitas câmeras aqui na igreja, porque nós filmamos o culto para a internet. Eu sou uma pessoa conhecida na minha cidade. O senhor não sabe, eu sou um pastor. Mas de todas as 14 quartas-feiras que você já fez, eu só perdi 2. E eu estou enfrentando um sério problema, porque todas as vezes que eu levanto para pregar na minha igreja, quando eu me pego, eu estou pregando o Apocalipse. Eu estou pregando verdades que a minha igreja nunca ensinou. As pessoas estão notando a diferença na minha mensagem. E pode ser aquele som no meu ministério. Eu não sei o que fazer. Por isso eu voltei para conversar com o Senhor. Eu disse: pastor, seja um ministro de Cristo. Pregue a verdade. Deus vai abrir as portas para você. E quando foi quarta-feira agora, ele estava na igreja de novo. Ele veio falar comigo. Ele disse: pastor, Deus está fazendo a sua obra. Eu quero tomar a minha decisão. Dilce e Débora vão cantar aqui agora uma música que diz: Deus cuida de você. E enquanto eles cantarem, se eu tiver aqui nessa manhã alguém que se sente preso em Babilônia, mas pelo poder que há na cruz de Cristo, deseja ser liberto, eu quero convidar você a vir aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Se você quer tomar a decisão de sair de Babilônia, da confusão religiosa onde você está, se você quer aceitar Cristo como teu Salvador pessoal, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Talvez você esteja aqui na nave da igreja, talvez na galeria, talvez esteja aqui no banco do coral. Eu quero convidar você. Mas antes que eles cantem, aonde está a primeira pessoa? Vem aqui e diga assim: pastor, eu quero agora tomar a minha decisão. Deixe que o Espírito Santo traga você. Aonde está a primeira pessoa? É você, meu amigo? Vem aqui. Pode vir. Pode vir. O Espírito Santo vai chamar você pelo nome. Aí você vem. É uma decisão por Cristo. Deus seja louvado. Pode vir. Desce da galeria. Você está aí sentado. O Espírito Santo falou com você. Vem aqui. Tome a sua decisão agora. Louvado seja Deus. Ele vai cuidar de cada um de vocês. Pode ser que existe alguém que está sentado ali ainda, não teve coragem de se levantar. A mensagem foi para você. O Espírito Santo espera uma decisão tua. Você não sabe quanto tempo você tem. Se você soubesse as glórias que te aguardam, você saltaria desse banco e viria correndo. Há uma recompensa maravilhosa para você.
Mas você tem que dar o primeiro passo. Se você não se levantar e vir, nada vai acontecer. Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, aqui estão teus filhos. Eles estão decidindo pelo Senhor. Eles querem sair de Babilônia. Pelo sangue que emana da cruz, pelo poder de tua graça, concede a libertação que eles tanto precisam. E dê a eles a oportunidade de em breve serem batizados e se unirem ao teu povo, que aguarda o teu regresso. Não deixe, bom Deus, que a história de Israel se repita em nossas vidas. Quando o anúncio foi feito para voltarmos para a Nova Jerusalém, não deixe que nos prendamos a Babilônia. Não deixe que Babilônia tenha nada em nós, mas que nós sejamos libertos pelo sangue de Cristo. Nós temos uma festa para celebrar ao Senhor. Há um santuário nos aguardando. Não deixe que nós tenhamos laços com Babilônia. Liberta o teu povo nessa manhã. Conceda-nos a tua graça. Conceda-nos o poder dos altos céus para vencer qualquer pecado acariciado, qualquer tendência pecaminosa. Fortalece-nos com o teu Espírito e prepare a cada um de nós para o teu grande dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.